Boa noite, Alexandre. Fala, Rodrigo. Tudo bem? Estamos online já. Como? Temos 6 pessoas por enquanto. Cecília, boa noite. Eloá tá aí também. Robson. Robson, Boa noite, pessoal. Terman, Hugo. Boa noite, pessoal. Vamos esperar nosso horário, né? Para começar. Falta um minutinho só. A gente já está no nosso horário. Quer começar então, Rodrigão? Vamos esperar, vamos entrar um pouquinho, né? Acho que o pessoal está chegando agora aí. E acho que é Ana Flávia melhor esperar um entrou. pouquinho. Ô, pessoal do Papo Condominial aí, bem bacana. Obrigado pelo apoio. Entraram aí? Cadê? Entraram, Ah, entraram. Daniel! Esse cara é demais. Thiago Pessoa. Esse Tudo bom, daí Thiago? tem comentário, né? Nosso melhor correspondente bancário. Olá, Priscila, boa noite. Tudo bom, Thiago? Graças a Deus, bem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre crédito para condomínio. Não, Thiago, você sabe bastante já. Daniel, que deu uma grande força aí fazendo uma divulgação nossa no Papo Condominial. O Daniel faz um Uhum. trabalho muito legal, viu? Ele tem promovido lives aí. Ele pode corrigir, me corrigir aqui, mas se eu não me engano é de segunda, terça e quarta, ou segunda, terça e quinta. Eu Tem acompanhei live. um outro dia. Foi bem bacana. Bom, Ale, acho que dá para a gente começar. Tá, peraí que eu vou entrar aqui que eu quero passar um recado antes de a gente começar. Peraí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Vambora. Pessoal, antes de começar, eu acabei de postar aí o link que a gente vai fazer um sorteio no dia 1/6, tá? Esse link está na nossa bio também, mas eu coloquei aí nos comentários para quem quiser participar do sorteio de uma cafeteira. Fique à vontade, boa sorte e, por favor, nos dê essa ajuda, né? Lembrando aqui para vocês que quem tiver a intenção de fazer uma divulgação dessa live, clica nesse balãozinho, nessa asa delta que tem aí, esse aviãozinho que está aí. Você pode mandar para outros síndicos também que estão na mesma situação, querem entender um pouco mais de crédito, essas coisas. Isso ajuda bastante a gente. Do lado dela tem uma interrogação. Então a gente vai entrar aí numa situação, a gente vai fazer uma quantidade de perguntas, vai responder uma quantidade de perguntas. Para ficar a coisa mais organizada, coloca ali e a gente vai respondendo elas depois. Primeiro eu queria dizer assim, o intuito dessa live, a Empresta Capital vem recebendo uma grande quantidade de dúvidas quanto a crédito, como fazer, de que forma que a Empresta Capital está se posicionando para ajudar o mercado condominial. E aí a ideia dessa live é para a gente tentar ajudar e posicionar vocês da melhor forma possível. A gente tem aí uma intenção de tirar o máximo possível de dúvidas, mas a gente vai tentar também não ser muito indicativo nas soluções. Sempre é interessante que você procure sua administradora, faça uma consulta ao seu advogado para que você tome a melhor decisão. Tá? Falo isso porque a gente está num momento incerto aí de fazer assembleia, tem várias situações que você pode contratar. Eu gosto muito de uma plataforma digital, fazer assembleia virtual, mas nem sempre isso se encaixa em uma administradora. A gente vai falar isso ao decorrer da live, mas era só para fazer uma inserção. Meu nome é Alexandre Prandini, eu estou aí no mercado condominial há algum tempo, conheço o Rodrigo, a gente já tem o conhecimento de trabalhar junto há pelo menos uns 15 anos, né, Rodrigo? Isso aí. 14 anos, quase 15. Passou o tempo, hein? Voa. Eu tinha franja naquela época. Bom, e a gente acabou ficando especialista no mercado de condomínio. Né? Hoje eu tenho uma empresa chamada Mister Síndico, que trabalha aí nos bastidores da Empresta Capital também. O Rodrigo é o especialista de crédito da Empresta Capital, você diria ele que é o cara que mais entende
de negócios com crédito para condomínios hoje aí no mercado. É um cara que tenho muita estima, muito prazer de Ô, Alexandre, obrigado. conhecer. Se apresenta um pouquinho aí, Rodrigo, para você poder dizer Bom, aí as coisas. para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Senhori, eu também sou síndico morador, tá? Então eu estou dos dois lados da situação, eu sei que o que os síndicos têm passado, a gente conversa bastante. Eu tenho um síndico que já utilizou a Empresta Capital e ele usa a Empresta como uma consultoria. É mais ou menos o que a gente gostaria de deixar aqui para vocês, que a gente está aberto a isso. Gostaria de também agradecer a BIC e a ABAD pela divulgação e pela parceria em relação à live, que também estão preocupados com a situação do mercado agora, como que vai ser, né? Como que a gente vai sobreviver a essa marola que vai chegar para a gente, provavelmente como síndico, falando agora, da inadimplência que a gente vai sofrer no condomínio, o que a gente pode ter de melhores práticas para apresentar para vocês, o que vocês podem utilizar da Empresta Capital. A gente não está aqui só para falar de crédito, a gente está para dar um apoio e realmente esticar a mão ao síndico e que ele se sinta confortável nesse momento, que pelo menos ele tem a quem recorrer se for necessário, não só na parte de projeto, mas na parte de inadimplência. E uma forma que a gente consegue provar isso, né, dessa preocupação que nós temos, é que a gente está indo na contramão do mercado e visando aí que o mercado melhore, e a gente vai reduzir nossas taxas para atender esses condomínios agora que estão numa situação difícil, tá? Então a Empresta Capital tem esse compromisso com vocês. Rodrigo, você tocou num ponto aí da BIC, inclusive queria fazer um grande elogio a eles. Eles soltaram um material informativo sobre a Assembleia, que foi muito bacana. Acho que isso aí deu uma clareada muito forte no mercado, as pessoas estavam muito preocupadas, muito confusas de como fazer isso, né? É uma coisa que veio... A Assembleia Virtual já é uma coisa um pouco mais antiga, mas ela veio tomar uma demanda muito forte e agora com essa pandemia, né? E aí, entrando no fato da pandemia, o mercado condominial foi o mais foi atingido, pelo menos mais rapidamente foi atingido aí com o problema da pandemia. Obviamente porque tem pessoas que moram, para onde todos nós vamos. Se você mora em condomínio, você acaba voltando para um condomínio e é onde teve o maior impacto aí no SLA de trabalho. O condomínio é um resumo de uma cidade, né? De uma forma menor, todo mundo ali tem uma atividade diferente da outra, né? Então a gente sente o impacto realmente. E junto com isso trouxeram várias quebras de paradigma, né? Uma delas foi a questão da Assembleia Virtual. Eu acho que a gente já com a crise que se instalou no Brasil aí nos últimos anos, o mercado começou a se voltar para uma profissionalização, se voltar para uma melhora muito grande. A gente acompanhou isso, né, Rodrigo, de perto, o mercado melhorando, as empresas se tornando mais profissionais. E eu acho que a pandemia, apesar de ser um negócio horrível, terrível, mas ela deu uma forçada para que o mercado condominial tivesse ainda uma nova abertura. Então, hoje, essa live que a gente está fazendo, essa informação que a gente está trazendo, ela só é possível por conta de todas essas aberturas que a gente teve na pandemia. Porém, nem tudo é flores e a gente teve um problema também de parada de mercado, a gente teve também um problema grande aí de crash financeiro e isso está começando a refletir no mercado agora. Eu nem lembro há quanto tempo atrás a gente fez uma live com o Ricardo Carpati e nessa live a gente comentou, era em abril, a gente comentou o problema não é em abril, o problema começa a aparecer em maio. E realmente apareceu. Os condomínios têm sua média aí de 15%, aumentando 5% da inadimplência, né, nesse mês, e a expectativa para o mês que vem é muito ruim. Tá? A gente anda vendo aí as coisas, na verdade, sem um horizonte de melhora, e isso tudo vai impactar financeiramente o condomínio. Dentro disso tudo, como que a Empresta Capital está se posicionando, Rodrigo, para poder ajudar os síndicos que estão precisando de crédito? É uma modalidade que pode ajudar nessa questão da falta de fluxo de caixa? É uma opção. A Empresta Capital, sem dúvida, está preparada para isso e o mais importante é a gente entender que cada condomínio ele tem uma peculiaridade, né? Um é diferente do outro. Então, a principal preocupação hoje do síndico é a dificuldade em relação à formalização. Será que eu consigo fazer isso? Eu tenho documentação para isso? Então, nós vamos encarar isso com caso a caso. A gente vai dar uma assessoria e a gente quer que todo condomínio ele seja atendido da forma, digamos, personalizada ao condomínio, né?
Então, como você falou, tem condomínios que eles se adaptam a uma assembleia virtual, tem outros que isso ele não consegue aplicar. Nós tivemos um condomínio recentemente que nós atendemos, ele realizou a assembleia, ele é um condomínio de casas. E ele tem uma área aberta, um gramado. A assembleia foi realizada no gramado, são poucas unidades e o condomínio conseguiu fazer isso, né? Então, as principais dúvidas que estão surgindo para a gente, e esse é o motivo da live, são em relação a isso, assim, como que a gente consegue concretizar o financiamento, né? Então, a gente precisa entender caso a caso, mas a gente com certeza vai atender. A gente está nessa live justamente para isso, para oferecer, estender a mão a esses condomínios que têm esse tipo de necessidade. Não, legal. Uma coisa que tem bastante atenção aí, Rodrigo, que eu acho que é o que vai mais, vai mais ajudar o mercado, é que a Empresta Capital é uma das, na verdade, é a única instituição financeira focada no mercado de condomínio, né? Exatamente. A gente não tem aí no mercado outra instituição financeira. Tudo que a gente tem pioneira, né? A gente tem muito orgulho disso. Tradicionalmente inovadora, né? Uhum. Para quem não sabe, a Empresta Capital em 2017, Rodrigo, foi considerada a instituição financeira mais inovadora, né? No mercado. Nós ganhamos o prêmio. Isso tem no nosso site, esse prêmio ele foi realizado em Londres, né? É bacana, mas é o que a gente quer colocar isso na prática, mostrar para o síndico que realmente a Empresta Capital funciona e a gente tem condições de atendê-los. E, Rodrigo, hoje a Empresta a gente trabalha praticamente com todas as administradoras aí do mercado nacional. Sim, a gente tem como você falou anteriormente, como a gente tem uma tradição muito grande no mercado e uma seriedade muito grande, então a gente tem parceiros gabaritados no mercado, né, conhecidos e já também com tradicionais. Então isso também fortalece bastante, né? A gente trabalha com diversas administradoras ou outros tipos de parceria comercial que atendem a condomínios, né? Nosso segmento é esse. A gente tem condomínio, né? A gente respira isso todo dia, né? Você como síndico também, né? Você tem esse outro lado. Então a gente está acostumado a dar esse tipo de consultoria, as melhores práticas que a gente vê no dia a dia, né? Então a gente tem muito auxílio de administradora. A gente conversa muito com a administradora para entender a situação do mercado. Então, acho que a gente está bem alinhado aí com essas grandes empresas. Não, é verdade. Assim, como que a gente pode dizer? O síndico está procurando crédito hoje no mercado. De repente, ele encontrou lá uma dificuldade de fluxo de caixa no condomínio e ele procura um crédito no mercado. E aí, ele pode, de repente, encontrar vários cenários onde ele pode ter oferta de crédito. Como ele consegue validar a seriedade dessas empresas? Você tem alguma dica aí? Geralmente, eu tenho muito síndico que ele não sabe, ele não tem conhecimento que existe um financiamento, né? Porque ele vai procurar isso geralmente nos bancos comerciais e ele não encontra essa solução, né? Então, algumas vezes, quando ele se depara, fala, poxa, tem essa opção? Tem sim. Então, ele acaba colocando os projetos dele na mesa e começar a colocar isso em prática. Ele dependia de uma arrecadação ordinária, ele dependia de um rateio extra, e isso ele consegue através da Empresta Capital. Mas existe forma você disse em relação à formalização jurídica, a formalização de contrato? Não, eu digo, assim, imagina que o síndico ele encontra algumas empresas que podem oferecer crédito para ele e empresta capital. Como ele entende a seriedade? Como é que ele avalia a seriedade dessas empresas? Por exemplo, você vai contratar uma empresa de portaria, você normalmente vai lá e faz uma busca para saber qual é a quantidade de trabalho que ela tem, se ela está pagando os impostos e por aí vai. Na situação de crédito, tá? Como é que o síndico fica confortável em tomar crédito com uma empresa e não com outra? É importante ele saber que nós somos uma instituição financeira devidamente regulada pelo Banco Central, né, que nós seguimos a cartilha, né, que nos é imposta e são várias diretrizes importantes de seguir. Isso praticamente protege também o cliente em relação à informação do cliente, né? Nós não somos uma fintech, nós temos muita tecnologia, nós utilizamos de muitas ferramentas, mas nós somos uma instituição financeira devidamente regulamentada. Isso é um ponto, é um grande diferencial que nós temos, né? Ótimo. Você não está trabalhando com intermediadores, né? Você está trabalhando direto com a empresa, você vai ser assessorado, você vai ter um pós-venda,
tudo que for necessário da Empresta Capital, tanto na venda quanto pós, você vai ter toda a assessoria, né? Diretamente com a instituição. Watch Franco, que perguntou aqui, os bancos solicitam eventualmente a conta corrente, a empresa solicita alguma contrapartida? A gente vai responder já essa sua pergunta, mas eu queria entrar com outro ponto agora que é importante para não perder o gancho aqui. Ô, Rodrigo, vou falar agora um pouco sobre garantidoras. Eu vejo muitos síndicos que até inclusive me procuram lá no programa, no Síndico em Ação, perguntando, Alexandre, eu tô com problema com fluxo de caixa, tá? Você nunca levou nenhuma garantidora no seu programa? Traz alguma garantidora? Eu vou falar a você muito aberto. Eu não acredito que o produto de garantidora seja um produto saudável. Há pouco tempo eu participei aí de uma live de uma das discussões da OAB, era um núcleo de discussão da OAB falando sobre garantidora. Há diversos buracos jurídicos dentro da garantidora. Um deles é que algumas das vezes que você coloca a garantidora no seu prédio, ele nem sempre está formalizado pelo seu orçamento, então você já começa a ficar irregular a partir daí. Algumas outras situações são, você não tem como deixar de receber juros por aquelas cotas em atraso. Enfim, tem diversas situações. Então, para os síndicos que têm essa situação, eu queria só botar o alerta aqui, a garantidora nem sempre é uma coisa simples de se olhar, fácil de se olhar. Então, só tomem atenção quanto a isso. É uma coisa bem complicada. Diferente da Empresta Capital, que tem uma formalização envolvida, né, que na verdade ela existe para diminuir o risco da empresta, mas também visando e proteger um pouco o síndico, né, Rodrigo? Eu não vejo também com bons olhos, mas não é uma crítica fazendo, né? Como eu disse, cada condomínio ele tem uma peculiaridade, né? Eu acho que momentaneamente o síndico pode se afobar, não tem um projeto e ele parta por uma garantidora. Eu não vejo com bons olhos vender o meu ativo e repassar essa conta para que o morador adimplente pague. Exato. Então eu não vejo, não acho que é uma solução democrática para o condomínio. É uma solução de caixa que ela resolve momentaneamente, né? Mas há síndicos que discordam, é um assunto mais delicado, mas eu não vejo com bons olhos, assim como outros também no mercado, eles também não veem, né? Então, é uma opinião pessoal, né? Não estou dizendo, não sou o dono da razão, mas no meu ponto de vista, eu não faria no meu condomínio. Rodrigo, uma coisa. Como eu falei, eu sou síndico morador também, né? Então... Não, eu perguntei exatamente para isso. Mas lembrando que a gente também está falando só a nossa visão, né? De novo, cada mercado, cada condomínio se procura aí o que é melhor para você. Exato. Uma, a gente tenta passar para todo mundo o que é de melhor. A nossa intenção é sempre ter um mercado bom, né, forte, para a gente poder trabalhar junto. Uma coisa, o que você vê aí? Eu sei que, por exemplo, o crédito, ele, na verdade, ele está sempre alocado a uma necessidade, né? E ninguém toma crédito à toa no mercado. E normalmente os condomínios eles tomam crédito para viabilizar alguma coisa. A viabilizar uma obra, viabilizar até, de repente, uma melhoria, né, dentro do próprio condomínio, ou até alguma coisa que pode ser uma questão de redução de fluxo de caixa e tudo. O que você vê aí que está recebendo mais demanda, você que tem bastante contato com fornecedores, que pode, de repente, ajudar o condomínio a enxugar as contas nesse momento de crise? Existem alguns projetos que eles realmente causam impacto, inclusive projetos simples, né? Tem projeto que é muito simples de acionamento de lâmpada por movimento dentro de uma garagem do condomínio que ainda não tenha, que ele não trabalha, ainda não utilize a lâmpada de LED. Isso é um investimento que ele pode fazer, que ele tem um payback muito imediato, né? E é um projeto simples, né, de se fazer. E que, de repente, não requer nem o financiamento da Empresta Capital. Existem outros projetos que trazem redução ao condomínio, como a energia fotovoltaica, energia solar através das placas fotovoltaicas, né? Que a gente tem feito muito. Cada região do país também tem um tipo de demanda, né? Isso no Nordeste a gente tem aplicado bastante. Em algumas outras regiões também. São Paulo ainda não é um produto que está sendo muito utilizado, mas a gente vê um futuro promissor para ele, né? E outros de portaria virtual, portaria remota também ajudam bastante o condomínio quando é possível fazer esse tipo de implantação, tá? É um projeto muito interessante para gerar economia ao condomínio. A gente tem trabalhado bastante com isso, né?
E até mesmo não só o projeto de economia, mas também o síndico tem que pensar em valorização, de repente, do imóvel, né? Um prédio que está Acho com que é uma o ponto, pintura né? Uma coisa, acabada. Uma coisa que eu vejo bastante, Rodrigo, mas eu via antes, né? Agora a gente está numa situação obviamente diferente, mas, por exemplo, aquela financiamento daquela entrada para pintura, né? O síndico, ao invés de fazer um Exatamente. rateio agora, para ele diluir um valor maior. A VCB é uma coisa também que é obrigatória e nem sempre é tão barato de se fazer imediatamente. É que muitas vezes os condomínios não conseguem implantar seus projetos através de rateio extra, porque eles ficam. Eu faço uma comparação, geralmente aos síndicos, né? Mas o projeto eu vou pagar juros no rateio extra, não. Daqui 2 anos, quando ele juntar todo o valor, de repente o projeto nós tivemos uma variação aqui enorme de dólar. O produto, se depender disso, por exemplo, o que ele quiser fazer de projeto, ele vai ter um impacto lá na frente e ele não vai conseguir com o valor que ele arrecadou, né? Então eu sempre comparo o rateio extra com o consórcio do automóvel. Ele fica pagando, mas ele não tem um carro ainda. E o financiamento você aplica no dia seguinte, você está utilizando já do benefício do projeto que você implantou, né? Então eu acho que é uma forma de colocar em prática, através do financiamento, o que ele tem em mente para a economia do condomínio. Acho que surgiu mais uma pergunta, dá uma olhadinha aí, Alexandre, depois a gente vai fazendo um filtro. Deixa eu ver. Teve uma Pergunta pergunta aqui. bacana, Caleco, sobre... o produto PJ é destinado também a empresas de engenharia, materiais e construção que prestam serviços para os condomínios? Ô, Caleco, coloca, por favor, onde você tem interrogação aí, a gente vai responder aí. Eu queria tocar num outro assunto aqui antes com o Rodrigo, só para a gente ter, a gente conversou e combinou uma sequência, só para a gente depois entrar nesses pontos aí, que eu acho que vai ter bastante coisa. Olha só, Rodrigo, me diz uma coisa, explica, o crédito empresta capital, vamos lá, o banco precisa, o condomínio precisa de um crédito. O síndico preenche uma ficha, manda os 3 últimos balancetes, envia para você. Essa análise é feita em quanto tempo? 24 horas. O síndico já horas. tem uma resposta sobre a análise de como foi a análise de crédito dele. Tá. Foi aprovado? Pois não. E aí existe uma formalização Há uma formalização. Interessante. Interessante, é bom que você tocou nesse assunto. Hoje a gente disponibiliza já para os nossos clientes toda a operação, que é importante nesse tempo de pandemia também e tempo de quarentena, ela pode ser realizada por aplicativo. Olha que legal. Tá tudo por aplicativo. Tudo. Sem presença, não tem necessidade nem de se reunir com o conselho presencialmente. Nós temos uma ferramenta na qual, inclusive, tem até a localização, a geolocalização da assinatura de contrato, que é certificado isso, e ele pode utilizar. É uma ferramenta que está sendo bastante utilizada agora. Então, acho super interessante. Legal. Mas, assim, nesse momento do Covid, tem alguma forma de a gente contratar isso de uma forma um pouco diferenciada, com um pouco mais de flexibilidade? Sim. Em relação à flexibilidade, né, de documentação da formalização desse contrato, a Empresta Capital está levando em consideração que o síndico, hoje em dia, um exemplo, nós concedemos um crédito atualmente a um condomínio que estava com o síndico mandato vencido. Legal. O que fazer? Tem braço até em outubro, né? Ele foi atendido, mediante as orientações que estão recebidas e embasadas no nosso departamento jurídico, ele tinha condições para assinar esse contrato. Ele é o síndico atual, né? Isso foi prorrogado, o mandato dele. Então, nós conseguimos solucionar, atender o cliente com uma solução que foi super importante, né? E super, digamos, foi prática. Então, o produto ele é bem prático, tá? Ele é bem desburocratizado. Que legal. Isso é importante, porque às vezes o síndico ele fica preocupado ali, que de repente tem que fazer uma assembleia, tem que fazer uma formalização diferenciada para poder... Mas então tem essa flexibilidade, ou seja, tem esse olhar do cenário atual que a gente está vivendo. Claro. Em alguns casos, dependendo porque se for um crédito emergencial, pela própria convenção condominial, ele pode tomar uma decisão dessa sem convocar uma assembleia. Dependendo, né, estoura uma caixa d'água, ele está com um problema com algum tipo, um encanamento no condomínio, um elevador, o que ele vai fazer? Ele vai convocar uma assembleia no meio de uma quarentena para aprovar uma captação para arrumar o elevador. Então, não tem essa necessidade.
Ele tem uma formalização, digamos que ele tem que fazer conosco, mas nada que seja complexo e que seja uma utopia no momento. Ótimo, isso é muito importante. Estou segurando uma informação aqui só, porque teve uma pergunta que depois eu quero aproveitar para responder junto com esse assunto que eu gostaria de colocar, que é em relação à formalização. Se você puder puxar essa já, eu não sei se é interessante, a primeira que veio. Ô, Rodrigo, vamos. Mas me fala uma coisa, 120 dias para pagar e até quantos meses para você diluir o pagamento? É importante também essa consideração que nós fizemos, porque não adianta também eu colocar uma parcela para o cliente que ele tenha necessidade agora de um financiamento para o mês subsequente, onde ele não sabe se ele vai poder assumir esse compromisso. Então, a gente flexibilizou de uma forma, flexibilizou de uma forma que ele possa pagar isso até com 120 dias de carência, ou seja, ele consegue fazer um acúmulo de caixa durante esses 4 meses para que ele tenha conforto, né, em relação ao pagamento da parcela e até para honrar com outros compromissos que ele tenha anteriormente já, né, como manutenção de elevador, administradora, folha de pagamento, né. É super interessante, isso está funcionando bastante, é uma opção que está sendo mais utilizada atualmente. Não, ótimo. Eu tô vendo aqui aquela pergunta que você falou, para tentar encontrar ela aqui, peraí. O Watch colocou várias aqui, daqui a pouco a gente vai entrar nele, aqui ele colocou várias, ele colocou interrogação aqui. Mas tem uma que escapuliu aqui, que eu acho que era até da contrapartida, né? Que perguntava do PJ, essa aqui que você Isso. Né? Aqui, ó. Os bancos solicitam eventualmente a conta corrente. A Impressa Capital solicita alguma contrapartida? Isso daí é excelente, né, Rodrigo? Porque, para explicar para todo mundo, isso acontece em alguns bancos e, inclusive, com algumas associações, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você vai lá, ele te oferece uma taxa baixíssima, mas ele te pede para fazer um consórcio, te pede para fazer uma capitalização. A reciprocidade, né? E aí, o que acontece? Quando você olha o cenário todo, a taxa de juros ficou muito mais cara que a taxa de crédito da Impressa Capital, né, Rodrigo? Uhum. Na Impressa Capital, ele só vai ter o que ele quer. Exato. Ele não vai ter nenhum produto paralelo, não tem necessidade de seguro, ele não tem necessidade de pagamento de mensalidade. Tá? A parcela assumida em contrato é a única despesa que ele vai ter. Tá? Então, ele não tem manutenção de conta, ele não tem emissão de boleto, é só o que realmente é ofertado a ele, é o que ele tem necessidade. Geralmente você vai lá no banco, poxa, eu preciso de uma linha de crédito. Ah, não, eu te ajudo, compre um consórcio. Olha, faz aqui um produto, faz um PIC, faz um outro produto. Então, a Impressa Capital ela oferece ao cliente o que ele realmente precisa. Não tem nada que em volta disso que vai no kit, né? Que gere alguma outra receita, que tire alguma receita do condomínio. Ótimo. Deixa eu ver aqui a outra pergunta, peraí. Tá digitando uma coisa aqui para mandar para todo mundo, mas a gente manda depois. Pegar a pergunta do Watson. Ele mandou 4 perguntas. Vamos mandar pela primeira. Clica na perguntinha. Tô clicando aqui. Aê! Ó. Falar das administradoras, migrar o fluxo de caixa que os condomínios estão usando. Exatamente, Rodrigo. O problema do fluxo de caixa, eu acho que é aquela questão da cota pool negativa, né? Que, na verdade, ele vai lá e isso é um problema, pessoal. Às vezes você está com um problema de fluxo de caixa, a conta pool está negativa, você não consegue fazer uma recuperação do condomínio, a Impressa Capital tem essa solução. Esse tipo de crédito que tem também ajuda nesse ponto, Rodrigo? Claro. Esse capital de giro tem esse fim. É aliviar tanto os prestadores de serviço quanto o condomínio. Pode ser que tenha prestadores que estejam com condomínio encavalado, pode buscar também as soluções da Impressa Capital, ele vai ter todo o apoio também. Tá? E completando só a pergunta anterior, que era sobre a reciprocidade, se a Impressa Capital tem isso, uma coisa muito importante de se falar, a gente não exige garantia real e nem avalista, tá? É um capital de giro direto para o condomínio. O condomínio é o responsável pelo pagamento, claro que representado pelo seu síndico. Mas ele é o único responsável pelo pagamento do crédito, o CNPJ do condomínio.
Tá, vamos lá. Alto nível, pessoal. Ah, aqui, ó. Qual a carência? Ah, a gente já falou, tem até 120 dias. Até 120 dias para pagar. A primeira parcela com até 48 meses no financiamento total. Tá? Tá. Então, um condomínio você consegue diluir isso fácil com as unidades também, né? Devido ao prazo longo, mas realmente fica uma pequena fração para cada condomínio, né? Então é muito bacana. Funciona bastante. Legal. Deixa eu ver aqui, pipocou mais uma aqui. Teve sobre material de construção, né? Também, exatamente. Teve uma empresa, uma pessoa aqui que perguntou se podia usar para fluxo de empresa de engenharia. Para compra de materiais, né? O condomínio, sim, ele tem, por exemplo, a necessidade de fazer uma compra com material de construção, ir na loja de material de construção, poxa, eu preciso fazer uma obra, eu preciso de uma caixa d'água para o condomínio, ou eu preciso comprar um milheiro de bloco para fazer um muro. A gente também financia isso e, como eu falei, não tem necessidade de garantia, né? Então ele pode destinar isso à compra, até o pagamento do próprio pedreiro que ele pode ter no condomínio, ou o zelador que vai fazer o serviço, mas ele tem como adquirir o material através do financiamento da empresta, tá? Não, legal. E Rodrigo, isso aí que você está dizendo, que é a compra de material de construção, é uma coisa que eu tenho que chamar atenção para uma situação. Existem dois cenários hoje em dia, tá? O cenário de quem tem dinheiro e de quem não tem dinheiro. Então é o seguinte, quando você vai comprar materiais de construção, quando você tem dinheiro, você negocia muito mais seu preço à vista, ou seja, você consegue ter uma economia até maior. Então quer dizer o seguinte, se você pegar um crédito hoje para empréstimo capital, pode ser até que esse crédito, esse volume de juros que você paga para ter esse hábito do dinheiro agora, você consegue até tirar dessa compra à vista, né? Você tem um poder de barganha, né? É o pagamento à vista. Lembrando então, é o que você falou, bem colocado. Lembrando que a gente está numa crise. Isso aí é uma coisa que a gente usa bastante quando o condomínio tem um hábito muito forte. E eu, por força do hábito, tenho aí o cuidado de entender como que eu consigo fazer o fluxo, se eu pagar à vista, se eu pagar a prazo. Isso aí funciona muito. É muito importante colocar esse ponto aí. Tem mais uma aqui que eu vou colocar aqui. Peraí. Só o Watchman aqui, hein? Qualquer condomínio consegue mesmo com inadimplência? Isso aqui é uma boa. Imagina o condomínio tá lá estourado com a inadimplência. A gente teve um caso, até que a gente fez uma análise agora, que estava com uma inadimplência que teve um mês de março, que estourou uma inadimplência grande, que a gente conversou, né, Rodrigo? Mas depois o condomínio se recuperou, mas mesmo assim ficou um dente. E a ideia do síndico era até fazer uma contratação de uma garantidora. A gente, espera aí, vamos fazer o seguinte, deixa a gente contrata o crédito aqui, dilui o pagamento e você tem essa recuperação de caixa. Então, quer dizer, mesmo que tiver aí um fluxo ruim, dá para fazer uma análise diferente, depende para que for aplicado, né, Rodrigo? É claro, a gente tem que entender que o condomínio que está solicitando o crédito, realmente ele tem a necessidade. Então, claro, que se ele tiver inadimplência, a gente vai analisar e ver qual o fluxo que se adapta melhor. Ou até, como eu falei, que a gente acaba prestando uma assessoria por a gente conhecer muitos outros condomínios capitais e a gente pega as melhores práticas, a gente pode... É feita até uma orientação de prazo. Olha, acho que o prazo está muito curto. Alonga um pouco. Olha, vai ser necessário um rateio extra. De quanto você imagina? Você já considerou sua inadimplência? Então, a gente também faz essa parte da assessoria, que é super importante. Né? A empresa capital ela não quer só fazer o financiamento. Ela participa de todo o projeto, porque a gente está nas duas pontas, geralmente. Né? O que é legal é o seguinte... O fornecedor também, que é parceiro da empresa capital, o condomínio que está tendo a necessidade, então a gente acaba entendendo o projeto num todo. O que é legal é o seguinte, você na verdade não cai na mão de qualquer um, você cai na mão de um especialista que sabe o que faz, conversa com o síndico de igual para igual, entende as dores do síndico, entende a administradora. Eu queria mandar só um abraço para o José Roberto, da minha portaria, que está aqui. Mandar um abraço para o Walter Uvo, grande cara também, preciso conversar com ele, convidar ele para fazer uma live aqui nas lives da Empresta Capital. E, Alexandre, reforça só o sorteio também para o pessoal que chegou agora. Não, boa. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer um sorteio dia 1º de junho, tá? As regras estão na bio. Se vocês rolarem a barrinha de conversa aqui, lá para cima eu coloquei o link. Daqui a pouquinho eu coloco de novo o link aqui para vocês participarem, tá?
Pedindo também para vocês, se vocês estão aí achando que está interessante, de repente querem indicar para algum síndico que vocês sabem que tem esse problema de fluxo de caixa, precisa de crédito, uma coisa, usa a Zadelta aqui e manda para ele esse link. Depois de tudo isso aqui terminado, a gente também vai deixar no YouTube da Empresta Capital. E aí a gente pode deixar disponível para vocês, para fazer consultas, e aí por aí vai. Eu vou colocar, Rodrigo, vou colocar aqui o e-mail também que vocês me deram da Empresta Capital, para quem tiver interesse de mandar fazer simulações também. Sim. Tem alguma pergunta que você queira puxar aí? Não, eu só acho que, na verdade, a live tem o intuito de dizer para os síndicos que eles parecem ficarem realmente tranquilos, claro, e já projetar o que pode acontecer, que esse momento agora não é... Digo, a preocupação ela tem que existir, mas ele tem que saber como conduzir, tentar prever o que vai acontecer em relação a quanto tempo, né? A gente está tentando, na bola de cristal, né? Saber quando esse mercado vai reativar, quando tudo vai voltar ao normal. Então, é importante que ele se programe, que ele faça as contas e verifique, né? Acompanhe direitinho, principalmente a inadimplência do condomínio, o que está pesando muito para ele que ele possa resolver nesse momento, o que vale a pena ele investir nesse momento, né? O que é mais rentável, o que é melhor. Exemplo, não acho que é o momento, opinião minha, tá? Do condomínio ele pensar numa melhoria muito grande, né? Olha, quero fazer para valorizar o imóvel. Acho Muito que é o momento bem, de ele guardar o caixa, exatamente não se precipitar nesse momento, né? Aguardar um pouco o posicionamento do mercado e dizer que a Empresta Capital vai amparar esses condomínios que tiverem essa necessidade. Não, isso aí que você está falando é uma realidade. Vou falar um pouco de gestão agora. Eu acho que a gente não consegue entender qual é o tamanho do impacto que a gente está tendo no mercado com tudo isso que está acontecendo. E além disso tudo, tá aí os telefones também para vocês falarem, tá? Também para bater um papo. Além disso tudo, pessoal, lembrando que é o seguinte, quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de famílias, né? Ou seja, tem que ter um zelo muito grande para tratar com um condomínio. Eu acho que a preocupação que a gente tem quando atende um condomínio, Rodrigo, tenho certeza que tem essa mesma preocupação, como atender aquela pessoa da melhor forma para indicar para ela a melhor solução para que ela encontre na gestão dela um caminho para atingir os objetivos. Ou seja para fazer uma melhoria, seja para fazer uma redução. É esse o pensamento que a gente tem que começar a entender que o mercado de condomínio tem que ter, né? Sim. Né? Aqui o Watt perguntou uma outra coisa. Posso usar o crédito para projetos de fluxo de caixa? A gente acabou de responder, né? A gente pode usar também para o fluxo de caixa. Isso aí é uma questão importante que a gente tem que colocar. Na realidade, a gente entende que boa parte dos créditos que a gente vai passar a atender agora vai ser... A maior parte da demanda da Empresta Capital atual é sobre fluxo de caixa. Então esse é um dos motivos da live também. Exato. E tem uma... Eu queria chamar a atenção de uma coisa, Rodrigo. Imaginando o seguinte, quando você tem lá, sei lá, pegar esse condomínio que até a gente conversou, 50 mil reais de um rombo, né? E você tem que fazer uma cobertura de caixa imediata, e você tem lá, sei lá, 50 pessoas ou menos, 10 pessoas para fazer a diluição dentro do condomínio, isso quer dizer o seguinte, o impacto de fazer uma cobertura daquele rombo de 5 mil reais ou R$1.000 para cada unidade, às vezes não é viável, né? E se você pega a parcela, esse é o cálculo importante que a gente tem que mencionar aqui. Se você pega a parcela e dilui para a quantidade de apartamentos e estica ao longo prazo, isso fica praticamente irrisório. Então, quer dizer, aquilo fica um pouco mais digestivo para as pessoas que estão com problema de fluxo de caixa, que é o problema, né? A pandemia ela trouxe o problema não é para o fluxo de caixa, para o condomínio. Trouxe para as pessoas que moram no condomínio um reflexo ao condomínio. Tá certo? Na verdade, sim. Nós atendemos um cliente, um síndico no início, antes da pandemia, em meados de janeiro e fevereiro. E o condomínio ele ia realizar apenas uma obra. E quando ele colocou isso na ponta do lápis, que ele dividiu para as unidades e viu que ele tinha o poder de barganha com o dinheiro à vista, ele conseguiu realizar 2 obras com o mesmo valor, da captação praticamente, porque ele aumentou, digamos, 30 mil reais para realizar uma obra que ia ficar parada, uma obra de 60. Ele conseguiu juntar as 2 obras. E isso para o condômino deu em torno de R$15 por unidade. Pois é, olha aí. Durante R$15 para você executar 2 obras, trazer melhoria para o condomínio.
E valorizar o imóvel do proprietário também, né? O condômino ele tem um imóvel valorizado, né? Então foi super importante. O síndico, ele, quando nós fizemos a conta junto, ele falou, não, acho que está errado. Eu falei, não, está certo. É isso mesmo. Ele falou, poxa, Rodrigo, eu vou aprovar as duas então de uma vez só na Assembleia. É possível? Eu falei, claro. E o condomínio está com a obra andando. Quer dizer, agora ele provavelmente teve que ter segurado um pouco alguma parte da sua obra, né? Mas ele já estava em fase de terminando praticamente o projeto dele, né? Eu vi que o Caleco01 colocou mais uma pergunta aqui. Caleco não é pergunta, então você está comentando alguma coisa. Legal. Bom, aqui não tem mais pergunta, o pessoal acabou de colocar, não colocou mais pergunta. O que a gente tem aí para atacar também, Rodrigo? Sei que você fez umas anotações aí, o que você queria falar, além de tudo que a gente conversou? Não, era justamente o lado humano, né, também que a gente coloca. A gente está ali escutando, né? Eu atendo praticamente, em média, 30 síndicos diariamente e a gente vê que a situação não está fácil para ninguém, né? Então é um momento que requer muita calma também, a gente ser prudente, né? Buscar com calma soluções para o condomínio, não se afobar como síndico, né? A pressão é grande, a cobrança também é enorme, né? E para o senhor, falando agora como síndico, né? Para ele não se apavorar nesse momento. Claro que ele tem que projetar o que ele vê lá na frente de futuro para esse mercado, né? O que vai acontecer. Mas é basicamente isso. E dizer que o produto é bem simples, frisar a parte do aplicativo, que é muito importante nesse momento. Você conseguir fazer uma operação de financiamento para um condomínio através de um aplicativo. Eu acho que a gente está bem à frente em relação à parte tecnológica, em comparação até não aos só bancos isso, né? comerciais, né? Com toda a segurança da Empresta Capital. Eu acho que o que tem que colocar E com o aqui, know-how, né? Que a gente atende, a gente sabe o que a gente está atendendo. Não é que eu sou um banco que eu financio automóvel, que eu financio geladeira. Nosso métier é esse, né? É o nosso mercado. Ô, Rodrigo, queria colocar uma coisa aqui também, que aí eu sei que aqui entre as pessoas que estão assistindo e as pessoas que vão assistir ainda, tem síndicos, mas a gente também fez uma divulgação grande pela BIC, e eu queria lembrar o seguinte, as administradoras que vêm, que de repente tem fluxo de caixa, algum problema que de repente aquele condomínio que está tomando muito saldo da conta pool, pode procurar a gente, a administradora, para tentar fazer alguma negociação com o condomínio diretamente, né? Isso aí é uma coisa que a gente está disponível, tá, para atender todas as administradoras do Brasil todo. É importante dizer isso. E esse nosso crédito ele é para o condomínio, mas ele pode solucionar vários problemas. Ele pode solucionar problemas da administradora, da empresa de terceirização que de repente teve algum impacto na adimplência, da própria empresa, qualquer empresa que presta serviço para condomínio de repente teve um impacto, a gente pode ajudar para que você não fique sem o fluxo de caixa. Ou seja, se o condomínio não tem o fluxo de caixa para poder te pagar, a gente pode fazer toda essa engenharia que você está vendo aqui o Rodrigo dizer, para fazer o fluxo de caixa do condomínio ser pequenininho para pagar essa parcela que não está tendo potencial agora. Essa ou as próximas duas, alguma coisa assim. Né, Rodrigo? Acho que isso aí é uma coisa importante para colocar também, né? Claro, eu não tenho dúvida, Alexandre. O momento não é meio delicado. Bom, pessoal, tem mais algumas perguntas. Eu acho que eu tinha visto uma outra sobre engenharia, se é possível financiar uma obra, né? Creio que seja isso, um projeto de engenharia para o condomínio. Sim, é possível. Inclusive, a gente consegue fazer essa operação, caso seja necessária, até escalonada, onde o condomínio vai captando em tranches o valor total do seu projeto, para que ele não fique com o dinheiro em caixa pagando juros. Então é interessante também, a gente estuda bem que momento que ele vai precisar novamente do crédito, que hora que ele vai fazer o novo pagamento. Então a gente consegue alinhar isso bem bacana para o condomínio também, para que ele tenha o menor custo possível. Legal, isso é importante também. O desenho da operação é vista de uma forma... Bom, aqui, na verdade, Rodrigo, isso aí está ligado àquela questão que a gente estava conversando inicialmente, que o que se vende não é apenas o crédito, é o crédito alocado com uma consultoria, né? A gente tem bastante crédito que são indicações de próprios síndicos. Eu tenho muita procura disso. Olha, você atendeu o senhor Carlos do condomínio X, poxa,
ele elogiou bastante, gostou, eu queria algo parecido com o dele, o que você tem para me oferecer? Então a gente faz essa análise, faz esse estudo em conjunto com o síndico, é bem bacana. É uma forma, o síndico consegue entender de uma forma geral e até de uma forma para apresentar isso aos condôminos, né? E a gente também se coloca à disposição, quando é necessário, a participar também das reuniões condominiais, tá? Então Isso. A gente também tem uma equipe Nossa. que se disponibiliza a participar da Fala com o reunião para conselho, fazer esse faz esclarecimento. assembleia. É, Ótimo, ótimo, ótimo. Quer dizer, a pessoa, ela, na verdade, ela presta consultoria de forma completa. Se algum conselheiro, porque normalmente tem conselheiros que ficam com dúvida ou ficam com receio. E a gente sabe que dentro da discussão de condomínio, na verdade, você tem três frentes né, são três ondas para passar, né? A primeira que é aquela questão de você passar pelo crivo do síndico, que é o cara que pega para levar para o conselho. Aí ele apresenta para o conselho acha legal, e aí você tem a assembleia. Quer dizer que você vai estar presente em todas elas. A Empresta Capital está presente em todas essas partes. em todas as fases, exatamente. A gente está presente em todas as fases do financiamento ao condomínio, né? E é muito importante também que a gente participe, que nesses momentos existem algumas dúvidas, né? Que dos próprios condôminos, uma reunião com 150 moradores, né? Então é mais fácil a Empresta Capital explicar como que é o seu produto do que deixar isso a cargo do síndico, né? Então isso ajuda bastante, viabiliza bastante. É muito favorável no momento da aprovação. É bem bacana. Não, isso é excelente. Bom, é isso, Rodrigo. Não sei, acho que a gente abrangeu tudo que a gente tem aí de crédito. Vendo que não tem mais perguntas aqui. Eu estou deixando fixado aqui o e-mail e os telefones para quem quiser falar conosco, quiser tirar alguma dúvida. É o que eu costumo dizer, quem trabalha com condomínio é 24 horas, né, Rodrigo? A gente está sábado, domingo, puta noite, sempre à disposição. A gente sabe por quê. A gente tem conhecimento, muitas vezes o síndico, olha, eu deixo claro para ele quando a gente troca os e-mails, mensagens, fala por telefone, fala, se surgir alguma dúvida durante o processo, por favor, me ligue. Mesmo que for à noite, porque a gente sabe que as reuniões agora não se aplicam, né? Mas as reuniões, quando elas ocorrem, geralmente elas são no período noturno. O síndico geralmente está no seu trabalho, ele tem uma outra função, e é o momento que os condôminos podem se reunir, né? Então, a gente também fica aberto para, mesmo que não seja presencial, ou reunião de conselho, que não estão todos, para esse tipo de esclarecimento. Então, eu converso com o síndico 9 horas da noite, 10 horas da noite, e é normal isso para a gente está habituado a atender dessa maneira. Legal, isso aí é importante, Rodrigo, porque às vezes a gente é atendido, eu falo isso com toda a dor no corpo, né? Porque eu sinto isso muito. A gente é atendido por uma empresa e aí a gente liga para a empresa às vezes à noite e não consegue atendimento, mas é exatamente à noite que a gente pega os conselheiros, pega os moradores, é quando surgem as dúvidas. Ou seja, se você não tiver alguém para responder naquele momento, pode ser que você encontre um problema até para você na sua gestão. E isso a gente não corre nenhum problema, nenhum risco com a Empresta. Não, com a Empresta não. Com a Empresta você está seguro. Quer dizer, nós, né? Como síndico também. Legal, Rodrigo. Você quer fazer alguma consideração final? Acho que tem 13 minutos, passou rápido pra caramba, né? A gente preocupado se ter conteúdo, a gente tem mais conteúdo do que... Não, claro, eu só queria agradecer mais uma vez os nossos parceiros que a gente tem no mercado, que são super importantes, tá? A todos que estão aqui prestigiando a gente também. É super importante ter esse apoio da BIC também e da ABAD lá no Rio de Janeiro, tá? Sem vocês aí, há um braço também da Empresta Capital, né? Ter esse laço comercial com empresas desse gabarito, né? E agradecer a oportunidade, né, de poder falar para todo mundo aí, esclarecer a maioria das dúvidas do síndico. É legal que esse material vai ficar salvo. E para a gente poder mostrar a cara, se apresentar para quem não nos conhece, né? Então é bem bacana. É legal também lembrar que a Empresta Capital está fazendo um projeto de alguma sequência de lives. E a gente tem alguns projetos também, né, Rodrigo, de fazer algumas apresentações assim que a gente puder, né? A gente tem aquele sonho de fazer aquelas apresentações, que é chamar alguns síndicos, levar algum tema referente a condomínio, tirar algumas dúvidas, se aproximar mais dos síndicos. Isso deve acontecer, era para acontecer no primeiro semestre desse ano. Infelizmente, com tudo isso que ninguém esperava, não vai acontecer. As lives estão aí, a gente vai te trazer de todos o Ricardo Carpati, a gente está aqui com o Rodrigo, a gente vai trazer mais pessoas. E a ideia é
fomentar sempre o mercado com muita informação, tendo próximo, tendo um mercado bem profissional. O pensamento tem que ser esse. Nós somos exclusivos do mercado condominial, todas as pessoas que trabalham aqui na empresa também são. Então, eu acho que a gente tem tudo para oferecer para o síndico de uma forma diferenciada, e qualquer outra empresa do mercado possa atender os síndicos. E eu também agradeço muito a Impress Capital por essa oportunidade, né, Rodrigo? Porque eu acho que abrir esse canal aqui, esse investimento para a gente poder mostrar e falar sobre essa situação de crédito é uma coisa muito importante nesse momento. Não tenho dúvida. Eu estava focado aqui um pouco numa pergunta do José Roberto, José Roberto 7009. Ele na verdade é lá da minha portaria. O que é interessante aqui, ó, quando disponibilizar o capital para o condomínio, se o equipamento, no final do equipamento, fica para o condomínio. Na verdade, José Roberto, o equipamento já é do condomínio desde o primeiro momento. Muito bem. Não é no final do contrato. Esse equipamento ele não é alienado, é uma compra. Ele também não tem um contrato de comodato, tá, com a Empresta Capital. Ele não tem um contrato de aluguel. Ele utiliza para compra do equipamento, e o equipamento é dele. Ele não tem aluguel, não tem taxinha, né? Eu quero só dar uma... Eu quero colocar um contexto dessa informação. A gente está terminando aqui, mas eu quero colocar um contexto dessa informação, porque certamente porque ele colocou isso, certamente porque você está respondendo. Logo no início, quando começou essa situação de portaria virtual, uma das alternativas para fazer a compra dos equipamentos era uma locação. Só que a locação, a Empresa Capital não tinha um fluxo de caixa tão longo quanto a locação. Só que a locação sempre tem um saldo residual no final. Então, quando a pessoa vê a parcela em fluxo de caixa agora, ou seja, momentâneo, o fluxo de caixa é muito menor. Mas se ela não contempla aquela parcela futura, aquele bolão que tem, né? Que está muito comum fazer financiamento de carro assim, né? Com a parcela balão, que eles chamam. E aí você não vê quanto fica cara a taxa de juros. Então, certamente ele está perguntando isso, porque foi um dos problemas e é um dos problemas. Hoje em dia, todos os contratos que foram feitos lá atrás estão sendo encerrados, e essa forma de trabalho que é comodato, ele está saindo, ele está sumindo no mercado. E eu, como síndico, sugiro que vocês olhem de uma forma muito cuidadosa tudo isso, tá? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de ser transparente, e eu acho que não pode perder essa oportunidade de dar essa transparência para esse produto. Legal. Ele só perguntou ali se era mesmo no comodato. Sim, mesmo no comodato. Mesmo no comodato. Capital, condomínio, equipamento. Acho que a gente respondeu tudo, Rodrigo. Acho que também está com mais 9 minutos aí. Acho que está excelente nossa live. Obrigado aí pela ajuda. Eu que agradeço. Qualquer coisa, pessoal, deixa eu procurar de novo aqui. Vou colocar aqui para vocês o sorteio. Estou procurando o sorteio. Lembre-se que lá na bio vocês têm o endereço do nosso sorteio, se cadastrem. Dia 1/6, tá? Dia 1/6 vocês vão... vai ser o sorteio. A gente já fez o sorteio aqui de uma cafeteira, foi bem legal. A menina que ganhou uma cafeteira, parece que vai com voucher de alguns sachês também, é bem legal. E é isso. Legal. Pessoal, muito obrigado pela participação. Rodrigo, obrigado mesmo, obrigado por todos esses anos. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Agradeço a todos aí os presentes. Muito obrigado pelo prestígio, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau.